Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é: tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis passar para nós nessa mensagem? Eu quero até já deixar aqui pelo menos 3 passagens dentro dos 4 evangelhos. Eu quero deixar pelo menos 3 passagens a respeito deste assunto, ou pelo menos a base para a gente conversar um pouquinho sobre isso, apesar de ser um vídeo curto, mas eu quero trazer para vocês uma reflexão. Vocês querem conhecer o canal? Entre lá, YouTube, claro, né? YouTube, Carlos Zanino, ou Reset Cristão. Você vai se inscrever, tocar no sininho de notificações para você estar recebendo novos vídeos. O YouTube entende que você quer receber novos vídeos quando você aciona, tá bom? Sua crítica, like ou dislike, e no rodapé, nos comentários, você pode falar alguma coisa sobre o vídeo aqui postado, ou um assunto que você gostaria de saber e que eu ainda não postei nesse canal, apesar que já são mais de 300 vídeos para vocês, prontos, de A a Z, para vocês conhecerem aí, de repente se identificar com o assunto. Bora então? Então, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24, Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23. Seria isso? Mas para você ter uma ideia melhor, lê essas 3 passagens, apesar delas estarem falando a mesma, mas com uma linguagem de cada personagem, uma linguagem aqui de Mateus, uma linguagem de Marcos e uma linguagem de Lucas. O que realmente eles quiseram, o que ele quis dizer com isso, na pessoa de Jesus, na visão desses 3, tá? Vamos começar com o que Jesus não quis dizer. Preste atenção, que é importante essa mensagem. Muitas pessoas interpretam a cruz como um fardo que devem carregar em suas vidas. Um relacionamento tenso, um trabalho ingrato, uma doença física, com orgulho autopiedoso. Então, quer dizer, é um fardo, é uma situação complicada pensar dessa forma. E você vai entender por quê. Essa é minha cruz que tenho que carregar. Tal interpretação não é que Jesus quis dizer quando disse: tome sua cruz e siga-me. Então vamos entender então por quê, como e qual o significado dessa passagem. Quando Jesus carregou a sua cruz até o Gólgota, até o local onde ele foi ali colocado e pregado, vamos ver o que ele disse realmente. Quando Jesus carregou a sua cruz até o lugar onde foi crucificado, ninguém estava pensando na cruz como um simbólico de um fardo, ou símbolo de um fardo a carregar. Para uma pessoa do primeiro século, a cruz significava uma coisa, e uma coisa única. Vamos ver então? A morte pelos meios mais dolorosos e humilhantes que os seres humanos poderiam desenvolver naquela época era esta. Era mais humilhante, a mais demorada nesse sentido, e sofrimento era maior, tá? 2000 anos depois, os cristãos veem a cruz como um símbolo apreciado de expiação, perdão, graça e amor. No entanto, no dia de Jesus, a cruz representava nada mais e nada menos que uma morte tortuosa, que somente o Senhor ia experimentar. Até então. Porque os romanos obrigavam os criminosos condenados a levar suas próprias cruzes ao lugar de crucificação. Por quê? A cruz tem um significado. Transportar o seu próprio instrumento de execução enquanto enfrentava a zombaria e ao longo do caminho até a morte. Então não era apenas uma crucificação. A cruz, e ser pendurado na cruz, e ser pregado na cruz, não era o desfecho final. Antes disso, havia todo um sofrimento de carregar a sua cruz pesada, com chicotes, com escárnios,
com risadas, com piadinhas, e era até aquele lugar ao qual foi marcado para eles estarem enfiando essa estaca, essa cruz no chão. Já havia um buraco feito e ali havia toda uma série de tortura antes que a pessoa viesse a falecer. Vamos lá. Portanto, tome a sua cruz e siga-me, já que é o subtítulo, significa estar disposto a morrer para seguir a Jesus. Simples assim. Bem objetivo, né? Então, portanto, no entanto, porém, entretanto, sabendo disso, nós, os cristãos, e quem quer servir a Deus piamente, tem que entender que tome sua cruz e siga-me, implica-se em dar a sua própria vida por amor a muitos, por amor ao Evangelho, por amor ao reino. Significa estar disposto a seguir Jesus dessa forma, tendo esse pensamento. Morrer para si, porque o morto não fala, é isso? Então, ir à cruz significa se despir de tudo que a pessoa era, de tudo que ela podia ser e ter, ok? Depois que Jesus ordenou tomar a cruz, ele disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse o salvará. Então ele está dizendo assim: por minha causa, por causa do reino, se alguém perder a sua vida, nesse sentido, eu a devolverei, eu darei a ele nova vida, eu darei a ele vida eterna, ok? Então, como entender isso? Lucas 9, 24, 25, Mateus 16, 26, Marcos 8, 35 ao 36, são passagens que você deve ler para você entender o contexto, porque senão fica um texto fora de contexto, e aí não funciona. Embora a chamada seja difícil, a recompensa é incomparável, porque Deus nos diz que nos daria a vida eterna, ok? Onde quer que Jesus fosse, ele atraía multidões, embora essas multidões o seguissem como Messias na sua visão de que o Messias realmente era, do que ele faria, mas tinha uma visão distorcida do Messias. Na verdade, o povo queria um libertador ali, o povo de Israel queria dar uma espada à mão de Jesus e um cavalo. O que eles queriam ali é ver os milagres, os sinais, eles queriam ver os pães sendo multiplicados, etc, etc e tal. Não é o caso agora, porque nós estamos falando a respeito de tome a sua cruz e siga-me, são as palavras de Jesus ali nos evangelhos, tá? Então distorceram, eles achavam que o Cristo ia inaugurar um reino restaurado, foi isso que eu adiantei para vocês agora, dar uma espada na mão de Jesus e um belo de um cavalo, e eles estariam lutando para libertar, entre aspas, a Israel, libertar o judeu, porque os judeus estavam vivendo tempos de cativeiro ali, né? Então é importante saber também da história. Eles acreditavam que ele os libertaria do domínio do opressor, ou dos seus opressores, os ocupantes. Quem eram os ocupantes opressores daquela época? Os romanos. É só você pesquisar, você vai entender que quem oprimia naquela época, nesse contexto, eram os romanos. Até mesmo o próprio círculo íntimo dos discípulos de Cristo achava que o reino viria em breve. Lucas 19, 11, quando Jesus começou a ensinar que ele viria, ou que ele iria morrer nas mãos dos líderes judeus e dos senhores gentios. Lucas 9, 22, deixar isso bem claro, a importância dessas passagens. A sua popularidade afundou. Você viu que interessante? Porque o que eles esperavam? Eles esperavam um libertador, alguém com uma espada na mão e um belo cavalo. Eu estou usando esse termo, tá? Mas não, ele disse: não, eu vim para morrer pelos pecados, eu vim para salvar meu povo. Aí a sua popularidade afundou. Muitos dos seguidores, chocados, o rejeitaram. Acontece isso mesmo nos dias de hoje, já aconteceu e continua acontecendo, tá? Muitos dos seus seguidores o rejeitaram por isso. Então, verdadeiramente, eles não foram capazes de matar suas próprias ideias, planos, desejos, para trocá-los
pelo dele, assumindo assim a missão juntamente com Cristo, o Messias. Seguir a Jesus é fácil quando a vida corre sem problemas. Isso é fácil, tá? O nosso verdadeiro compromisso com Ele é revelado durante as provações. Jesus assegurou-nos que as provações viriam. Disse a todos os seus seguidores, olha aqui, João 16:33. João 16:33 diz o quê? Que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu. Então nós passaríamos também coisas semelhantes ao que ele passou, e até a sua própria morte. Então, João 16:33 relata isso, tá? O discipulado exige sacrifício e Jesus nunca escondeu esse custo. Jesus nunca escondeu, nunca disse que seria um mar de rosas, nunca, tá? Vamos terminando? Bora lá. Em Lucas 9, 57 e 62, 3 pessoas pareciam dispostas a seguir Jesus. Quando Jesus questionou-os, a respeito do compromisso, o que aconteceu? Vamos lá. Bom, eles entendiam aqui, que seguir a Jesus era só se tornar um religioso. Só. Mas Jesus disse: nenhuma pessoa está disposta a tomar a sua cruz e deixar os seus próprios interesses. Então, eles queriam seguir Jesus, mas quando chegava na parte de deixar os seus próprios interesses, de morrer para o seu eu e tomar uma cruz, um compromisso de seguir o Mestre, eles não queriam, eles caíam fora, porque eles eram apenas religiosos, tá? Então, portanto, Jesus parecia dissuadi-los, falando dessa forma. Com diferente da apresentação típica do Evangelho, quantas pessoas responderam ao chamado, quantas pessoas que realmente quis segui-lo, quantas pessoas estavam dispostas e disponíveis a deixar e a perder amigos, até mesmo família, possivelmente até a sua própria vida. Possivelmente. Quantas? Você sabe quantas? Não muitas, né? Então vamos lá. Então tome sua cruz e siga-me, Não é nada confortante. Então, considerando que nós precisamos estar disposto e disponível, e significa muito mais do que segui-lo, no sentido de andar, mas de passar também pelo que passou. Será que eu e você, nós estamos dispostos e disponíveis a passar pelo que ele passou? A deixar nossos objetivos, a deixar nossas recompensas aqui na terra, nossos sonhos, desejos e realizações para segui-lo até o fim? Será? Então, assim, o que eu tinha para vocês hoje era uma reflexão, já que neste canal eu tenho sobre o assunto. Se vocês procurarem aí, eu não tenho uma playlist ainda pronta aqui, mas se você entrar no canal, você se inscrever, você procura a respeito desse assunto que você vai encontrar. Então, isso é uma breve para você, tá bom? Então, as pessoas procuram saber o que significava, o que significa tome sua cruz e siga-me. Então, tá aí uma ideia, tá aí alguns textos bíblicos e alguma coisa que você possa ter aí um entendimento juntamente comigo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, Shalom Adonai e até um próximo vídeo.